Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a perícia inicial no INSS e a perícia de prorrogação. Vou estar falando aqui referente o laudo, o atestado que você deve estar levando tanto na primeira perícia inicial como na perícia de prorrogação. Vou estar esclarecendo aqui algumas dúvidas. Sempre tem gerado dúvidas nos vídeos que eu venho postando aqui no canal referente à perícia no INSS, laudos médicos, tal, atestados. E nesse vídeo aqui vou estar esclarecendo algumas dúvidas aqui para que possa te ajudar de alguma forma no dia que você for realizar a sua perícia lá no INSS, beleza? Então, a perícia inicial é aquela perícia que você vai realizar no INSS a primeira vez. Você não está recebendo benefício, se afastou do seu trabalho aí, passou do décimo, entrou no 16º dia, você já é responsável, a responsabilidade do INSS pagar o benefício para você, quando você não tem condições de trabalhar. Os primeiros 15 dias, se você trabalha registrado, a empresa paga, e aí depois fica com o INSS. Se você trabalha por conta, paga o INSS no carnê, a partir do primeiro dia afastado já é por conta do INSS. Então, agendou uma perícia, no caso a perícia inicial aí. Nessa perícia inicial, eu sempre falo aqui que as pessoas que realizaram um procedimento cirúrgico, fizeram uma cirurgia aí, seja qual for, não tem dificuldade de comprovar a sua incapacidade para o trabalho, nesse caso, na primeira perícia. Não tem problema nenhum, a pessoa não vai ter dificuldade, vai receber o benefício aí, no caso, um auxílio-doença por alguns meses, dependendo aí da gravidade aí da situação. Enquanto você estiver incapaz para o trabalho, você tem que receber o benefício. Nesse caso, questão da documentação, a pessoa não tem dificuldade na primeira perícia. Já é diferente daquela pessoa que vai realizar, do segurado que vai realizar uma perícia e não realizou uma cirurgia. Está com outro problema aí, seja um problema nas articulações, sentindo dores em alguma parte do corpo. Essa pessoa, esse segurado, tem dificuldade na hora de comprovar a sua incapacidade para o trabalho. Então é muito importante a sua documentação, como laudos, atestados, exames. Neste caso, desse segurado que não realizou um procedimento cirúrgico, é muito importante que sua documentação seja o máximo atualizada. Por exemplo, que às vezes a pessoa, infelizmente, tem um exame que fez um exame há, sei lá, muito tempo atrás e acaba levando porque não consegue realizar outro por conta da dificuldade. Principalmente aquelas pessoas que acompanham pelo SUS aí, tem dificuldade de realizar um exame e tal, e acaba levando aqueles exames antigos. Nesse caso, a pessoa tem dificuldade na hora de comprovar a incapacidade na perícia. E muitas das vezes acaba tendo seu benefício, o pedido ali negado de forma injustamente, porque não consegue comprovar a incapacidade, até porque às vezes os exames, os documentos que a pessoa tem, laudos, atestados, é muito antigo, porque a pessoa não conseguiu passar no médico, no especialista, para levar novos exames atualizados, porque a dificuldade é muito grande de você conseguir passar pelo especialista, principalmente para aquelas pessoas, como eu já falei, que é acompanhado pelo SUS aí. Então, é muita dificuldade. Já a questão da perícia, no caso, a prorrogação, quando você realizou a primeira perícia e foi aprovado alguns meses ali para receber o auxílio-doença, então, quando está dentro dos últimos 15 dias para o benefício encerrar ali o tempo que o perito te concedeu, você agenda uma perícia e, no caso, essa perícia é uma perícia de prorrogação. Você quer prorrogar o benefício auxílio-doença ali, que como que você, no caso, você não se recuperou daquele problema, seja, como eu já falei, que você realizou a primeira perícia inicial e não realizou ali um procedimento cirúrgico ou está com outro problema aí e tal, foi concedido o benefício, então você não se recuperou desse problema e vai realizar, no caso aí, um pedido de prorrogação desse benefício. Então você agenda a perícia,
no dia você vai comparecer, mesma coisa da primeira, para o perito ali te avaliar se você continua incapaz para o trabalho. Aí, no caso aí, a pessoa que fez aquela, no caso, a primeira perícia, realizou um procedimento cirúrgico. No caso, a pessoa na primeira não teve dificuldade porque realizou ali uma cirurgia. No caso, na prorrogação já vai ter dificuldade de comprovar que aquele procedimento que você fez, você não se recuperou ainda e precisa continuar afastado para continuar recebendo o benefício e fazendo o tratamento, seja qual for. Então, é muito importante na perícia de prorrogação, pegue com o seu médico e peça para ele te fornecer um novo laudo, contando ali como que está a sua recuperação, porque você precisa continuar afastado. Teve até um comentário aqui num vídeo que eu postei, que a pessoa fez a pergunta seguinte, perguntou que levou o médico, forneceu, concedeu o médico que ele passa aí no dia a dia, o médico dele afastou ele por 5 meses, ele levou, no caso, esse laudo na perícia e o perito concedeu, o perito no INSS concedeu 2 meses. Então, a pessoa está com dúvida se pode levar o mesmo laudo, no caso aí, na segunda perícia. Então, se o médico te afastou por 5 meses, então no entendimento dele você precisa de 5 meses para se recuperar do problema que você está, seja qual for. Só que o perito, no caso, no INSS, concedeu só 2 meses. No entendimento do perito, você só precisava de 2 meses. Então, nesse caso aí, você vai, no caso, na prorrogação do benefício, você precisa pegar um novo laudo. Você vai contar a situação para o médico, que o perito, ele concedeu 5 meses para você, te afastou por 5 meses, sugeriu 5 meses aí, e o perito no INSS só deu 2 meses. Então, ele vai fornecer para você um novo laudo com a data atualizada. Por quê? Se você levar o primeiro laudo lá, que já foi passado na perícia, e o perito te concedeu 2 meses, mesmo que o laudo era 5 meses, você corre o risco de ter o pedido negado, mesmo que você continue incapaz para o trabalho. Você corre o risco de ter o pedido negado por conta de levar o mesmo documento. Por quê? O perito que for te avaliar, mesmo que seja outro perito, no dia da perícia, ele vai perceber que a data é, sei lá, por exemplo, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então, ele vai perceber que é uma data bem anterior do dia que você for realizar a perícia de prorrogação aí. Então, você já passou na perícia com esse documento, então você precisa pegar um novo documento. Se você não conseguir de forma nenhuma, não conseguir, você leva o mesmo lá que você levou na primeira perícia, porque é tudo ou nada, mas faça de tudo para pegar um novo laudo, porque com esse mesmo laudo da primeira perícia, a pessoa corre o risco de ter o benefício negado. Sempre é bom você levar, sempre que você for prorrogar o benefício, você levar um novo documento, pegar um novo laudo, porque vai ter uma data atualizada. E o perito no INSS, ele vai entender que você passou novamente com o médico, ele te avaliou e viu que você precisa continuar afastado. Então, ele vai conceder o benefício para você. Então, é muito importante, na perícia de prorrogação, você pegar um novo laudo com o médico, para levar um novo documento. Questão também daquela pessoa que eu já falei na primeira perícia, que está com problema aí, sentindo dores, algum problema no corpo aí, nas articulações, exemplo e tal. Então, é muito importante, se a pessoa conseguir, na perícia de prorrogação, fazer um novo exame, porque no dia que você for realizar a perícia, o perito ele vai constatar que você fez um novo exame e, no caso, continua com um problema de saúde. Então, fica mais fácil de você ter o pedido aí de prorrogação, continuar recebendo o benefício, no caso, o auxílio-doença, porque sua documentação está atualizada, então, no entendimento do perito, você continua incapaz para o trabalho e vai conceder o benefício para você. Tem grande chance de você conseguir o benefício, continuar recebendo. Então, isso é muito importante. Todos nós sabemos que no INSS, para você conseguir um benefício, não é fácil, é muito difícil. Como eu sempre falo aqui, muitas pessoas têm os pedidos aí, vai realizar uma perícia e acaba sendo reprovado nessa perícia de forma injustamente, porque muitas pessoas acabam entrando com um processo judicial e, através de uma ação judicial, consegue receber o benefício que foi negado dentro do INSS. Então,
Isso comprova que muitas pessoas têm o pedido negado de forma injustamente. Então, é muito importante a sua documentação. Pode ter certeza disso. A sua documentação é muito importante você levar é, uma documentação atualizada. E uma dica aqui muito importante, seja na perícia inicial ou na perícia de prorrogação, quando você for separar seus documentos, separa os seus documentos um dia antes da perícia, deixe tudo separado. Por exemplo, seu médico te forneceu 2 laudos, ou um laudo, um atestado. Você também tem uma declaração, uma cartinha ali por exemplo, da fisioterapeuta, que você está fazendo fisioterapia, ou você tem receitas ali de medicamentos que você toma. Já deixa tudo separado ali por datas, por exemplo, você pegou um primeiro laudo, aí depois o médico te forneceu outro. Deixa tudo separado ali por data, tal, primeiro, segundo, tal. Uma cartinha que você pegou da fisioterapeuta, suas receitas, deixa tudo separado ali. Na hora que o perito perguntar se você tem laudos ou atestados, você já entregar todos. Porque isso vai facilitar, porque se você entrega o laudo e não entrega aquela receita ou uma declaração que a fisioterapeuta fez para você, às vezes acaba você esquecendo de entregar, ou o perito não vai pedir, você nem vai entregar. Então, já entrega os documentos tudo separado. Isso vai facilitar. Às vezes a pessoa acaba deixando tudo misturado com outros documentos antigos de muito tempo e nem serve na perícia e na hora lá de você separar acaba não achando, acaba esquecendo de entregar. Então, já deixa tudo separado. Pode ter certeza que isso vai facilitar. E, se possível, deixa separado por data, como eu já falei aqui. Às vezes você agenda uma perícia e demora 3, 4 meses para realizar, então acaba ali o que acontece que às vezes o médico te dá um atestado de 30 dias, você não se recupera do seu problema, acaba te dando outro atestado, outro laudo, às vezes vai realizar a perícia, demorou muito tempo, você está com 2, 3, até 4 atestados ou laudos aí, então já separa por data, tudo certinho ali para quando o perito perguntar se você tem laudos atestados, você já entregar todos, separado por data. Então, ele vai olhar cada um ali separado. Então, isso vai te facilitar, pode ter certeza disso. Já leva tudo separado, organizado, para na hora de você entregar. Então, na perícia de prorrogação, tanto aquela pessoa que realizou uma perícia, um procedimento cirúrgico ou não, vai ter dificuldade de comprovar na prorrogação que continua incapaz para o trabalho. Então, é muito importante que o seu médico coloque no seu laudo que se você, como eu já falei aqui, se você está fazendo uma fisioterapia para se recuperar de um problema tal, ele coloca ali que você está fazendo um tratamento, precisa continuar afastado. Aí, se o médico coloca lá que você está fazendo uma fisioterapia para se recuperar de um problema, e se você leva uma declaração da fisioterapeuta, isso vai encaixar, vai dar perfeito. Isso vai te ajudar muito na perícia, pode ter certeza disso. Falo isso por experiência própria. Então, isso vai te ajudar. E, como eu já falei aqui, na hora de entregar, entrega todos os documentos para o perito. Não esquece de entregar nenhum. Então, receitas de medicamento que você está tomando também, é bom você levar também. Às vezes a pessoa fala que o perito acaba nem pedindo. Eu sei que, infelizmente, às vezes a pessoa pega um perito que acaba nem olhando a documentação direita da pessoa, mas leve todas as provas que você tem para comprovar que você continua incapaz para o trabalho, não tem condições de trabalhar no momento e você está fazendo sua parte. Se o médico não pedir, infelizmente, mas você levou, está fazendo a sua parte, faça a sua parte. Então, entregue nas mãos de Deus. E se você continua incapaz para o trabalho, pode ter certeza, leve sua documentação, faça a sua parte, que vai dar certo e você vai continuar recebendo o seu benefício. Como eu sempre falo aqui, às vezes a pessoa fala que, faça isso, faça aquilo e tal. Não é que o que eu estou falando aqui, que vai te garantir 100% que você vai conseguir o benefício, mas é que vai te ajudar. Se você fizer esse procedimento que eu estou falando aqui, pode ter certeza que vai te ajudar
a passar na perícia. Lógico, tem que fazer tudo que eu estou falando aqui, levar sua documentação atualizada, se você conseguir, lógico, eu sei que não é fácil conseguir exames atualizados, levar tal, mas se você conseguir, leve, que isso vai te ajudar, não vai te garantir, mas vai te ajudar a aumentar as suas chances, pode ter certeza disso. E se infelizmente for negado, você tem todas as provas e você não tem condições de trabalhar, e se infelizmente for negado, você pode entrar com processo judicial. Se você tem provas tal que não tem condições de trabalhar, você tem grande chance de conseguir o seu benefício. Pode ter certeza disso. Como também você pode esperar 30 dias e agendar uma nova perícia dentro do próprio INSS. E às vezes a pessoa acaba conseguindo benefício. Pode também entrar com recurso administrativo. Então, tem várias possibilidades. Mas, infelizmente, quando é negado, a pessoa fica no prejuízo, porque vai ter que esperar aí um processo judicial que demora um tempo aí. Também tem que estar esperando 30 dias para agendar uma nova perícia. Infelizmente, quando é negado de forma injustamente, a pessoa fica aí no prejuízo, fica sem receber o benefício, sem saber o que fazer, porque no momento ali não tem condições de trabalhar e como que vai pagar as contas? Fica numa situação bem complicada. Então, é bem difícil. Então, faça a sua parte, leve sua documentação atualizada, se possível, que isso pode ter certeza que isso vai ajudar você ser aprovado na perícia. Eu sempre falo aqui, quando a pessoa está com um problema de saúde que não realizou um procedimento cirúrgico, tem dificuldade muito, porque quando você, principalmente quando você está sentindo dores nas articulações, pessoas sentindo dores no joelho, às vezes cotovelo, ombro, tornozelo. Quando é dor, questão de dor, a pessoa tem muita dificuldade de comprovar na perícia, seja perícia inicial ou perícia de prorrogação, porque só você sabe ali o sofrimento que você está passando, e Deus. Então, quando é questão de dores, é muito importante o seu exame, porque o exame que vai mostrar ali que você está com aquele problema. Então, um exame por exemplo, um exame como ressonância magnética, tomografia, esses são os exames que ajudam muito quando a pessoa está com um problema, questão de dores, porque mesmo que o seu médico coloque ali que você não tem condições de trabalhar, um laudo bem caprichado e tal, o perito, para você provar para o perito que está com aquele problema e não está tendo condições de trabalhar, é muito importante o exame. Como eu já falei aqui, a ressonância e a tomografia vai te ajudar nesse caso. E também ele vai olhar o exame, vai ver que você está com aquele problema ali nas articulações, um exemplo que eu estou dando aqui, mais o laudo que o médico te forneceu, e ali ele vai mandar você fazer alguns movimentos. Às vezes a pessoa está com dificuldade de dobrar a perna, o perito ele vai mandar você tentar dobrar a perna ali para ver qual que é a sua dificuldade. Às vezes a pessoa está com um problema no ombro, tem o laudo, o exame ali e tal, só que ele vai mandar você fazer alguns movimentos. Por exemplo, a pessoa às vezes tem dificuldade de levantar o braço, ele vai mandar você levantar. Então você tenta levantar até onde você consegue. E no caso, você tem dificuldade de levantar, você vai levantar o braço até onde você consegue, ele vai ver a sua dificuldade ali e vai ver que você não tem condições de levantar. É muito importante. Por exemplo, se você não consegue levantar de jeito nenhum, você vai falar para ele que não consegue levantar de forma alguma, vai fazer ali um movimento e ver que não consegue. Porque, por exemplo, às vezes ele manda você levantar o braço, você falar, não consigo. No entendimento dele, mesmo que você não consiga, mas no entendimento dele, ele pode entender que você está dificultando ele fazer o exame em você, a avaliação. Então, às vezes a pessoa pode acabar tendo o pedido negado nessa questão também. Então, por exemplo, se você não consegue levantar o braço todo, mas levanta até onde você consegue. E ele vai ver a sua dificuldade ali e vai entender que realmente você não tem condições de levantar o seu braço. Isso é um exemplo que eu estou dando, como pode ser outro problema de saúde também. Então, é muito importante esses detalhes na perícia. Pode ter certeza que o perito, tem perito que não é muito detalhista, mas você já pega outro que é muito detalhista. Então, às vezes faz perguntas já para ver qual que é a sua resposta. Por exemplo, o seu médico colocou ali que você tem dificuldade de levantar o braço, um exemplo que eu estou dando aqui, ele vai mandar você levantar o braço porque o seu médico ali, ele falou que você tem dificuldade. Então,
ele vai comprovar se realmente é verdade o que está no seu documento ali, no seu laudo. Então, o perito, muitas das vezes, faz perguntas para tentar ver se confirma o que está na sua documentação ali. Então, é muito importante a sua documentação atualizada, como eu já falei aqui. Beleza? E o vídeo já está muito longo aqui e tal, e a gente acaba começando a falar tal, explicando aqui. Acaba ficando um vídeo longo para as pessoas assistir, não fica muito bom. Então, mas essas dicas é muito valiosa para você que vai realizar a perícia no INSS, seja perícia inicial ou perícia de prorrogação. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver ao meu alcance, pode ter certeza, vou responder aqui o mais rápido possível, para que possa te ajudar. O meu intuito aqui sempre é ajudar a você passar na perícia. No caso aí, lógico que você não tem condições de trabalhar. E se você não tem condições de trabalhar, paga o INSS, você tem direito de receber o benefício. E espero aqui de coração que você consiga. E mais importante é que você também se recupere do seu problema e volte para o trabalho. Mas enquanto você está se tratando, fazendo tratamento aí, você tem direito de receber o benefício, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí e até o próximo vídeo.